Anunciamos a entrada do nosso homenageado, professor José Luiz da Costa Fiore, acompanhado por sua comissão de honra. Solicitamos a todos agora que acompanhem respeitosamente a execução do hino nacional. Anunciamos a presença do professor Walter Boechat, pesquisador do Núcleo de Bioética Aplicada, do professor Luiz César de Queiroz Ribeiro, coordenador nacional do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia,
o professor Vilmar Leal da Costa, do Instituto de Energia Nuclear, o professor Roberto Medronho, membro do Consune, o professor Eduardo Serra, diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, e também gostaríamos de anunciar a presença do professor Fábio Perácio, diretor do Instituto de Economia. Temos a honra de anunciar a palavra do magnífico reitor em exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha, para presidir a sessão solene do Conselho Universitário. Declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário para outorga do título de professor emérito ao professor José Luiz da Costa Fiori. E concedo a palavra ao professor Maurício Médici Metri para prestar sua homenagem. Bem, bom dia. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o magnífico senhor reitor, professor Carlos Frederico Rocha, as excelentíssimas senhoras membros do Conselho Universitário, o excelentíssimo senhor decano do CCS, o excelentíssimo diretor do IE, professor Fábio Freitas, as professoras, os professores aqui presentes, as servidoras, os servidores técnico-administrativos, estudantes, ex-alunas, ex-alunos, familiares do homenageado, em especial a querida amiga e professora Maria Cláudia Vater Fiori, amigas e amigos do homenageado, demais presentes, aqueles que nos assistem pelo canal da UFRJ no YouTube. Por último, meus cumprimentos especiais ao homenageado, meu caro amigo, professor e mestre, José Luiz da Costa Fiori, a quem quero agradecer desde já a honra pela oportunidade desse breve depoimento em sua homenagem. Senhoras e senhores, devo começar dizendo que não é tarefa fácil revisitar trajetória intelectual tão rica e diversa para moldá-la de algum modo em alguns poucos minutos. Não são raras, tão poucos triviais, as contribuições acadêmicas de nosso homenageado. Para vocês terem uma ideia do ponto de vista quantitativo, Zé Luiz publicou 19 livros próprios ou por ele organizados. Escreveu 63 capítulos de livros, 149 artigos em periódicos, 396 artigos em revistas de jornais. Isso sem falar que alguns desses trabalhos abriram novas agendas de pesquisa, revelaram perguntas inéditas, ressignificaram consensos, sugeriram respostas impensadas a antigas questões, revisitaram temas por ângulos não convencionais e, não menos importante, propuseram outros diálogos e métodos. Bem, Zé Luiz Fiori, da Costa Fiori, nasceu no Rio Grande do Sul, no ano de 1945. Aos 19 anos, em razão do golpe de 64, foi para o exílio no Chile, onde estudou Sociologia, Economia, Filosofia, na Faculdade de Sociologia do Chile. De um conjunto diverso e abundante de experiências acadêmicas e pessoais em Santiago, uma das que mais lhe marcou foi seu convívio e amizade com o educador, filósofo Paulo Freire, quem o ensinou, em suas palavras, abre aspas, a pensar com liberdade, sem medo das próprias ideias. Eis algo que, de fato, talhou seu espírito. Em seu retorno ao Brasil, em meados dos anos 70, trabalhou em duas frentes, como professor, tanto no Departamento de Ciência Política da USP, onde passou pouco tempo, quanto no Instituto de Medicina da UERJ, onde ficou por muitos e muitos anos. Neste, além de atuar na formação de inúmeros sanitaristas, colaborou para a concepção intelectual do que posteriormente veio a ser o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, junto com a professora Nina Pereira, os professores Ézio Cordeiro, Zé Noronha, aqui presente, Reinaldo Guimarães, dentre outros. Foi no início dos anos 80 que Zé Luiz veio para a nossa querida universidade, oportunidade em que participou de uma pesquisa em parceria com o professor Carlos Lessa, ex-reitor, ex-decano, ex-diretor do Instituto de Economia, que nos deixou recentemente por conta da pandemia. Não foram poucas as vezes que Zé Luiz comentou que se definia como um ágrafo até o início dos anos 90, quando se lançou na atividade que lhe conferiu grande notoriedade, a de analista da conjuntura nacional e internacional. Fez dos artigos de jornais e revistas uma trincheira de luta política por um país independente, democrático, mais justo e menos desigual. Sua estreia com repercussão nacional ocorreu em razão do Plano Collor,
mal este havia sido lançado, momento em que o cidadão comum ainda absorvia a pancada do confisco da poupança, Zé Luiz já denunciava os significados mais profundos daquele plano heterodoxo. Nos artigos A Esquerda contra Bonaparte e A Sonolência da Razão, publicados no Jornal do Brasil, advertia sobre o propósito principal do plano, o de abrir o país às políticas do consenso de Washington. Pela originalidade, argúcia e elegância de sua argumentação, Zé Luiz tornou-se uma referência no debate político-econômico. Sua atuação nas colunas de opinião de jornais ganhou capítulo especial quando estabeleceu uma controvérsia pública com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Seu artigo Os Moedeiros Falsos, publicados na Folha de São Paulo, apenas alguns dias depois do lançamento do Plano Real, foi outro belo exercício de crítica. Como antes, expôs as bases neoliberais, os significados ocultos do plano e as consequências das políticas e reformas em execução, ligadas a uma reinserção dependente do país à nova ordem mundial. A força e a precisão de seus argumentos levaram o então ministro e candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, a uma resposta no mesmo jornal chamada Reforma e Imaginação. Esta foi seguida por uma tréplica demolidora de Zé Luiz Fiori, o artigo As Palavras e as Coisas. Ainda nos anos 90, Zé Luiz teve papel decisivo na organização da famosa e clássica coleção dos livros vermelhos da editora Vozes, que começou com Poder e Dinheiro, de 97, ao qual foi seguido Estados e Moedas, em 99, Polarização e Crescimento, de 2001, por fim, o livro Poder Americano, de 2004, um conjunto editorial que reuniu um grupo importante de pesquisadores da UFRJ e da Unicamp. Na orelha de um dos livros, a querida professora Maria da Conceição Tavares registrou a centralidade de Zé Luiz nesse processo. Abre aspas. Além de seus ensaios, Fiori tem tido o mérito de tentar reunir o rebanho para retomar de forma criativa o caminho do pensamento crítico. Não é tarefa fácil, mas feita com determinação, vai conseguindo juntar os da velha guarda, Carlos Lessa e eu mesma, e todos os que seguiram, os da Unicamp e os da UFRJ, que escaparam do furacão que devastou o espírito crítico, reorganizado a duras penas nas últimas 2 décadas. Fecha aspas. Eis uma parceria sobre a qual gostaria de tecer breves palavras. Conceição e Fiori construíram, ao longo de muitos anos, uma bonita relação de amizade, assentada numa profunda admiração e respeito mútuos. Trabalhei com eles em algumas oportunidades. Recordo-me de uma disciplina ministrada por ambos em 2003, embora partissem de uma reflexão teórico-administrativa super bem estruturada e didaticamente apresentada, ficava claro o quão difícil era pensar o tempo presente sem brigar com os fatos, ou seja, decifrar aquilo que, por mais que olhemos diretamente, insiste em se esconder de nós. Nesse exercício, um instigava o outro a refletir abertamente, compartilhando impressões e ideias. Do que pude acompanhar posteriormente, já como professor nas disciplinas que compartilhei com Zé Luiz, este aperfeiçoou esse espírito de educação coletiva e crítica, baseada no livre pensar, como, por exemplo, nos seminários temáticos no âmbito do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional, aqui da UFRJ. Sobre o premiado livro Poder e Dinheiro, de 97, organizado por Conceição e Fiori, este marcou minha geração, afugentou qualquer complexo de vira-lata que pudesse nos assombrar, foi libertário e emancipador. Sob os telhados deste palácio universitário, havia uma reflexão original e própria, cujos temas de interesse não se restringiam às fronteiras nacionais e às de nossa América Latina, abarcavam estas e o mundo. O livro propunha uma visão singular sobre o fenômeno da globalização. Em meio às visões marxistas que interpretavam a globalização como um fenômeno relacionado ao surgimento de um novo regime de acumulação financeirizado de um lado, e a visão do mainstream econômico, na qual a globalização era entendida como um fenômeno ligado ao desenvolvimento dos mercados e às inovações tecnológicas de outro, o livro Poder e Dinheiro sugeriu algo inédito e inusitado. Naqueles tempos de suposto fim das guerras, interpretava a globalização como uma dinâmica relacionada às disputas geopolíticas maiores, definindo-a como uma das faces do processo de reafirmação da hegemonia dos Estados Unidos e da sua vitória na Guerra Fria. Particularmente em seu artigo Globalização, Hegemonia e Império, Zé Luiz já apontava para algo que na época pouco se falava, ou seja,
Ainda sob a névoa do globalismo clintoniano, os Estados Unidos já procuravam superar o projeto de retomada de sua hegemonia e buscavam construir uma ordem unilateral, imperial e global, centrada em Washington. Tese que ficou evidente alguns anos depois, em 2001, com a ascensão dos falcões republicanos da administração Bush Filho. Não sei se já contei ao Zé Luiz, mas alguns colegas, por essas e outras, o chamam de bruxo até hoje. No segundo livro da coleção Estados e Moedas, de 99, Zé Luiz sugeriu, por exemplo, uma releitura ampliada da famosa tese do duplo movimento de Polanyi, incorporando a ela outras determinações, as de natureza geopolítica e geoeconômica. E, nesse exercício, não só apontou um ângulo cego na interpretação de Polanyi quanto às razões da Primeira Guerra Mundial, como também identificou novas contradições e limites inerentes a qualquer ordem econômica liberal, inclusive na que nós, latino-americanos, vivíamos naquele então. A impressão é de que Zé Luiz já percebia a virada antineoliberal que estava prestes a se deflagrar no continente no início desse século. Do meu ponto de vista, sua produção mais disruptiva ocorreu logo depois. Está no seu artigo Formação, Expansão e Limites do Poder Global, do livro O Poder Americano, de 2004. Ali, nosso homenageado inaugurou uma perspectiva teórica própria, cujo propósito é entender as leis de movimento do sistema internacional desde suas origens no medievo. Começou pela crítica à ideia basilar que perpassava os principais autores que tratavam do tema, ou seja, a centralidade de um hegemon para o funcionamento do sistema. Assim, a partir do que chamou de paradoxo do hiperpoder, Zé Luiz inverteu o argumento ao identificar no próprio hegemon uma pulsão desordenadora e destrutiva. Para fundamentar sua tese, fez um recuo histórico de grande fôlego, argumentando que a força dinâmica e hierarquizadora do sistema está nas disputas entre as grandes potências. E, nessa longa história, ao contrário do senso comum, concluiu que o que estabilizou e ordenou o sistema foi a própria pressão competitiva da guerra. Procurou avançar em sua argumentação teórica em seu livro O Poder Global e a Nova Geopolítica das Nações, de 2007. Naquela oportunidade, ousou ao inverter, por exemplo, a proposição de William Patch sobre a origem do excedente, um dos conceitos basilares da ciência econômica, situando no âmbito da guerra e da tributação. Sua pesquisa teórica deu outro passo com o livro História, Estratégia de Desenvolvimento, de 2014. Neste, de novo, rompeu o consenso. Em todos os países por ele estudado, inclusive o Brasil, o desenvolvimento econômico, em suas palavras, abre aspas, obedeceu a estratégias e seguiu caminhos que foram desenhados em respostas a grandes desafios sistêmicos de natureza geopolítica, fecha aspas. Foi a partir de então que, do meu ponto de vista, Zé Luiz consolidou algo porque vinha se dedicando há muitos e muitos anos. Diria que desde 1975, em seu curso na USP. Nosso homenageado logrou amarrar uma sofisticada forma de ver e pensar os acontecimentos da conjuntura, uma estratégia de análise que procura combinar a um só tempo teoria, história e conjuntura. Isso porque, por detrás de suas análises do tempo presente, existe uma perspectiva teórica própria, a que se convencionou chamar de poder global, a qual combina uma leitura histórica também própria acerca das leis de movimento de longa duração do sistema internacional, com base na ideia de explosões sistêmicas. Associado a isso, por vezes, utiliza-se de arquétipos e representações coletivas presentes em diferentes tempos e lugares como lentes de observação e análise de problemas atuais. Essa prática reflexiva vem lhe permitindo reinterpretar e ressignificar os acontecimentos de maneira tão original, sendo que sua expressão maior, em termos de sofisticação, ocorreu em seu livro A Síndrome de Babel e a Disputa do Poder Global, de 2020. Nos últimos tempos, do ponto de vista intelectual, Zé Luiz não mudou nada. Segue na mesma toada, seu espírito inquieto se mantém em movimento, sua mente permanece incansável dentro de uma lógica similar ao que denominou de poder global, com sua curiosidade e interesse sempre em expansão e em transformação, semelhanças entre criador e criatura. Não por outra razão, renovou sua agenda de reflexão, inaugurou uma ampla pesquisa sobre temas da guerra, da paz e da ética internacional, com a participação de diversos pesquisadores e diferentes instituições de ensino, cujo resultado foi a publicação de outros 2 livros por ele organizados.
sobre a guerra de 2018 e sobre a paz de 2021. Nestes, para refletir sobre dilemas contemporâneos, propôs a retomada de antigas questões filosóficas e históricas, como, por exemplo, em relação ao conceito de guerra justa e a ideia de violência da paz. Cabe sublinhar, por fim, uma outra realização não menos importante, ligada também à sua trajetória na UFRJ. Zé Luiz logrou algo não muito comum, a institucionalização de uma agenda de pesquisa com fôlego, de referência e com inúmeros frutos. Tal feito se deu por meio da criação do Programa de Economia Política Internacional, cujo projeto pedagógico descende tanto do esforço coletivo relativo à coleção dos livros vermelhos, quanto de seus trabalhos mais autorais na área de economia política internacional. Um programa pioneiro no país e na América Latina, cuja originalidade é reconhecida todo quadriênio pela própria CAPES e não por outra razão tem inspirado outras instituições a seguirem por caminhos semelhantes, como é o caso do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundo da Universidade Federal do ABC. Eis um educador, professor, pesquisador, intelectual e publicista com um raro espírito renascentista, dentro da mais nobre tradição do pensamento crítico latino-americano e comprometido ao longo de sua vida com a luta por um país soberano, democrático e uma sociedade mais justa e menos desigual. Por tudo isso e por tantas outras razões que escapam ao tempo e ao espaço de minha fala, gostaria de tomar a devida licença em nome das pessoas que, em algum momento, tiveram a oportunidade de ler, ouvir, aprender e dialogar com Zé Luiz Fiori, dizer a ele nosso mais profundo e sincero agradecimento por trajetória tão rica, brilhante e generosa. Parabéns, meu caro amigo, professor e mestre. Muito obrigado. Informamos a presença do professor Wilson Vieira, representando o Centro Celso Furtado. E temos a honra agora de anunciar a palavra do magnífico reitor em exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para a outorga do título. Na qualidade de reitor em exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, usando os poderes que a lei e o estatuto me conferem e cumprindo decisão unânime do Conselho Universitário, tenho a honra de outorgar o título de professor emérito ao professor José Luiz da Costa Fiori, pela grande contribuição prestada à ciência, ao ensino e, em particular, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anunciamos a presença de Anne Venick, professora emérita da UFRJ. E anunciamos a palavra da diretora do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada, professora Marisa Palácios. Bom dia a todos e todas. Começo por cumprimentar os membros da mesa, magnífico reitor, professor Carlos Frederico Leão Rocha, excelentíssimo professor Luiz Eurico Natiuti, decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Maurício Metri, do Instituto de Economia, aqui é quem homenageia o professor José Luiz da Costa Fiori, nosso homenageado, professores da Economia e da Saúde,
que compõem a nossa comissão, a comissão de honra do professor Fiori. Familiares, amigas, amigos aqui presentes. Primeiro, é uma satisfação enorme de estar aqui nessa mesa, né, prestando essa homenagem ao professor Fiori. E eu vou começar a contar um pouco de como que eu conheci Fiori, e como e por que nos encontramos agora nessa mesa. Conheci Fiori em 88, né? Ele não precisava dizer a data, mas, enfim, foi em 88, quando entrei para o curso de mestrado em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ. Aliás, não o conheci de imediato, mas tive contato com os seus escritos, e lembro que era um livro da tese de doutorado dele, e já, de cara, achei fascinante. Muito em função do que Maurício coloca da obra de Fiori, que é essa capacidade de juntar elementos, coisas, e falar algo que é completamente diferente do que se disse antes. Então, essa é a coisa fascinante. A disciplina que me apresentou o tal livro era de Planejamento em Saúde. Quem me recomendou a sua leitura, o professor Rubem Matos, que é um amigo comum e nos deixou muito cedo, cedo demais, e que certamente estaria aqui nessa festa em homenagem a Fiori. Em verdade, eu não sei exatamente quando que eu conheci, né, Fiori, mas acompanho essa trajetória dele ao longo do tempo. Ele tem uma vasta literatura, como bem sinalizou aqui Metri, em vários campos, mas, do meu ponto de vista, o sentido de conjunto da sua obra é tentar explicitar os movimentos histórico-econômicos, sociais da humanidade com uma perspectiva, que, do meu ponto de vista, é uma perspectiva ética, né? Compreender as guerras e suas variações ao longo do tempo, a possibilidade de paz, oferecendo instrumentos para a compreensão desse nosso mundo. O que é fantástico no trabalho de Fiori é o uso que ele faz da capacidade de reunir em um conjunto articulado e coerente de conhecimentos as contribuições de diversas áreas e campos. Vejam, ele conclui sua graduação no Chile em Sociologia, o mestrado em Economia, doutorado em Ciências Políticas. Ele foi professor do Instituto de Medicina Social, da UERJ, do Instituto de Economia da UFRJ e, mais recentemente, estamos juntos no NUBEA, no Núcleo de Bioética e Ética Aplicada. O NUBEA é uma unidade da UFRJ vinculada ao Centro de Ciências da Saúde, criada em dezembro de 2017, com o espírito de reunir saberes e ações que convergem para a identificação, reflexão, proposição de soluções e encaminhamentos das questões éticas do dia a dia, sejam questões relacionadas ao cotidiano de uma unidade de saúde, como na bioética clínica, né? Ou as políticas públicas de saúde, especialmente, ou questões que se entrelaçam com a economia internacional, com as questões de poder. Entender as questões éticas e se debruçar sobre elas demanda uma interação profunda entre diversas disciplinas. São elas que nos possibilitam enxergar as questões morais em seu conteúdo e seu contexto como um sistema complexo, e assim percebemos também que elas não podem ser resolvidas exclusivamente no campo da filosofia. É preciso entender os cursos dos acontecimentos que se entrecruzam enquanto as questões morais ganham relevo. Além disso, as questões envolvem pessoas concretas, seres viventes, enfim. Quando a gente... Mas não são só as questões que dizem respeito às pessoas individualmente, né? As questões em análise podem se referir às relações entre Estados nacionais ou às questões políticas e econômicas nacionais. Aqui, também, compreender as questões éticas envolvidas e seu contexto, explicitar os sistemas de valores envolvidos, nos parece fundamental para qualificar o debate internacional da democracia, do pluralismo, do respeito às diversidades humanas, do combate à fome,
do respeito aos animais não humanos e ao ambiente. Nessa trilha nos encontramos também com Fiore. Desde a concepção do NUBEA, esteve presente, em articulação com o programa de pós-graduação em Economia Política Internacional, e o nosso programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva. Ele criou o LabEPOG, que é o Laboratório de Ética e Poder Global, no NUBEA, juntamente com os professores Cláudia Vater, Walter Boechat, Reinaldo Guimarães, Daniel Barreiros, entre outros, entre muitos alunos, e tem trabalhado com perspectivas, né, o laboratório tem trabalhado com perspectivas que privilegiam os caminhos do poder e suas relações para entender os movimentos do sistema interestatal, dos sistemas nacionais e internacional de saúde e seus complexos industriais, da psicologia complexa e da big history, do conflito e da cooperação. Então, para além da finalidade comum ao NUBEA, transformar o mundo, um dos princípios fundamentais no qual o NUBEA se ancora é trabalhar cooperativamente sempre. É entender que sem diversidade e sem cooperação não florescemos, tanto do ponto de vista humano como na produção de conhecimento. A ética prática pressupõe diversidade, debate, diálogo e construção de conhecimento articulado, o que imprime a marca da transdisciplinaridade. Para fechar, deixa eu dizer aqui de público que é um prazer e uma honra enormes, e falo em nome do NUBEA, e de todos aqui presentes, tenho certeza, ter você, Fiore, conosco. Parabéns, esse é um título que significa o reconhecimento da UFRJ, através de seu Conselho Superior, da sua importância no cenário brasileiro e internacional, como intelectual e como professor. Muitíssimo obrigada, Fiore. Anunciamos agora a palavra do decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti. Magnífico reitor em exercício, professor Carlos Frederico Leão Rocha, excelentíssima diretora do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada, a professora Marisa Palácios, prezado professor Maurício Metri, aqui homenageou o nosso professor emérito hoje, prezado professor José Luiz da Costa Fiore, nosso homenageado que recebe o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma grande satisfação conhecê-lo hoje pessoalmente. Prezados membros da comissão que trouxe o professor Fiore para esta sala, prezadas conselheiras, prezados conselheiros do nosso Conselho Universitário, autoridades presentes, bom dia a todas e todos. Conforme definido na resolução do Consune 01 de 94, abre aspas, o título de professor emérito é privativo de professores da UFRJ, titulares, aposentados, cujos serviços no magistério tenham sido considerados de excepcional relevância para esta universidade. Fecha aspas. Isto significa que o título de professor emérito deve ser concedido àqueles professores titulares que fizeram diferença significativa no desempenho de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão desenvolvidas na UFRJ. E ainda, que devem continuar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da vida acadêmica na universidade.
Prezado professor José Luiz da Costa Fiori, é com muita satisfação que vejo hoje essa homenagem lhe sendo conferida. Ao longo dos últimos anos, na decania do Centro de Ciências da Saúde, tenho tido o privilégio de participar de várias solenidades de concessão de títulos de professores eméritos da UFRJ, o que muito me enche de orgulho. Por tudo que foi expresso pelo professor Maurício, pela professora Marisa, não temos dúvida nenhuma que o senhor preenche todas as condições necessárias para ser um professor emérito da UFRJ. Ressalto aqui suas valiosas contribuições para o ensino de graduação e de pós-graduação, especialmente seus importantes estudos nos campos das ciências políticas, das relações internacionais e da economia política internacional, com ênfase nas relações entre geopolítica e a economia política do sistema interestatal capitalista. Suas relevantes ações desenvolvidas na divulgação científica aqui produzida são demonstradas pelas numerosas publicações e pelos vários prêmios recebidos. Tudo isso torna bastante evidente a excepcional contribuição do professor Fiori para a história da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu espírito inovador e empreendedor esteve sempre presente em sua vida acadêmica. Com grande satisfação, constato que poderemos todos continuar contando com sua presença, com sua dedicação e com seu trabalho na UFRJ. Como professor emérito, deverá continuar fazendo parte da vida acadêmica, atuando no ensino, na pesquisa, na extensão e, em especial, como professor orientador permanente dos programas de pós-graduação em Economia Política Internacional e em Saúde Coletiva e Bioética. Contamos com seu trabalho para enfrentar os enormes desafios que ainda teremos pela frente. Parabéns por essa merecida homenagem. O NUBEA, o Instituto de Economia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro celebram com você esse grande momento. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor José Luiz da Costa Fiori. Eu havia solicitado de falar sentado, por razões várias, incluindo minha total falta de hábito com discursos, mas eu estou vendo que a situação aqui sentado é pior do que pior do que sentado, é pior do que de pé. Então eu vou tentar fazer o possível de dizer minhas poucas palavras de pé. Prezado Fred, reitor, meu grande colega de tantos anos, amigo, uma imensa satisfação vê-lo nessa posição e receber de você essa emerência. Não é? Prezado decano, muito obrigado pelas suas belas palavras. Prezada Marisa, querido Maurício, meus colegas, amigos, parentes, todos aqueles que tiveram a disposição de vir até aqui com esse calor no dia 13 de fevereiro, às 11 horas da manhã, indicam um grau
elevado, pelo menos de afeto ou de curiosidade na pessoa do homenageado. Não é? Eu mesmo disse a várias pessoas que me perguntaram se tinham que vir, e eu disse, se eu fosse convidado, eu não ia. Não tenho a menor dúvida, tá certo? E alegaria alguma coisa de saúde, até não iria. Não é? Mas vejo que vários amigos vieram e, portanto, me sinto na obrigação de falar alguma coisa para eles e para os meus colegas e para as autoridades. Bom, eu perguntei minha falta de hábito com discursos e coisas do gênero. Eu perguntei à dona Rita do protocolo cerimonial o que ela me sugeriria que eu falasse. Não? E ela me disse que falasse alguma coisa da minha vida, não é? E tinha 15, 20 minutos para falar da minha vida. Como eu já falo algumas décadas com meu analista sobre minha vida, eu fiquei pensando o que será que eu seleciono para falar em 15 minutos. Bom, então eu pensei, me veio à cabeça uma pergunta que um amigo e irmão, muito amigo, quase irmão, me fez há muitos anos atrás, quando eu venci o concurso para professor titular, numa época que o professor titular era uma maratona para poder ganhar. E depois, terminado o concurso, saímos um dia para descansar um pouco e ele me perguntou, ou colocou a questão, afinal, como é que eu havia chegado a professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não tendo nascido no Rio de Janeiro, não tendo estudado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sendo propriamente uma grande vocação de professor universitário carioca, não é? E como é que eu tinha chegado a essa coisa? A troco de que eu tinha chegado? Para que eu tinha chegado a isso? Não é? E frustrei meu grande amigo naquela noite, estávamos jogando sinuca, né? E frustrei porque não sabia muito responder. Não tinha muita ideia por que eu tinha chegado, sei lá, tinha 40 anos, 41 anos, à condição de professor titular. 10 anos depois, ou 11 anos depois, uma jornalista me perguntou, quando o Jornal do Brasil, naquela época o caderno Jornal do Brasil, otorgava todo ano um título no final do ano de Homem de Ideias do Ano, uma coisa assim, não é? E creio que em 2001 eu recebi o título de Homem de Ideias, não é? E a jornalista que me entrevistou me perguntou algo meio parecido, assim, diga uma coisa, professor, a gente nunca ouviu falar do senhor, o senhor nunca escreveu nada, né? Nunca lemos nada seu, não é? E, de repente, em 2001, o senhor publicou 2, 3 livros, e olhando para trás, na verdade, na década de 90, de repente o senhor começou a publicar, e a gente agora está prestando atenção no senhor. O senhor saberia explicar o que aconteceu no seu passado que o senhor nunca escreveu? E eu, de novo, olhei para essa jornalista, exato como olhei para o meu querido amigo, e disse, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não. E a verdade é que agora eu ouvi as palavras do meu querido amigo Maurício com os números do meu desempenho como escrevinhador nesse período recente, fiquei um pouco também impressionado e quase me perguntei a mim mesmo, entende? E afinal, a troco de que você escreveu tanto? Sobretudo porque eu sei duas coisas que meu amigo não sabia e a jornalista não sabia. Que eu, na minha adolescência, na minha juventude, nunca quis ser professor. Não era meu objetivo, não era minha meta. Eu sempre tive uma inveja terrível do Lessa, que dizia, entende? Eu nasci professor. Acho que o Fernando Henrique Cardoso também costumava dizer, eu sou, sobretudo, um professor. Não? Eu nunca consegui dizer isso porque eu não nasci professor, eu
tinha vocação de professor, não pensei em ser professor, não queria ser professor. Não é? E a segunda questão que eu sabia também é que, logo depois, eu fui preso muito jovem, já falarei isso, logo depois que eu saí da cadeia, meu pai me perguntou: o que você quer ser agora, meu filho? Eu disse: eu quero ser romancista, eu vou ser escritor. Né? Eu havia passado minha temporada na cadeia, li a obra completa do Tolstói, Dostoiévski, até aí cheguei à conclusão: eu sou um romancista. Não é? Apenas que eu não tinha me dado conta, e me dei pouco tempo depois conta, que a prisão, talvez, o próprio exílio, me tiraram a capacidade de escrever, e eu fiquei ágrafo, e nunca consegui escrever nada até a década de 90 do século passado, quando eu já estava na altura dos 45, 50 anos de idade. Portanto, tudo isso que o Maurício falou ali, eu escrevi depois dos 45, 50 anos de idade. Não é? Então, era uma pergunta séria. Eu sei muito mais que a jornalista, que eu era inteiramente ágrafo. E sei muito mais do que meu querido amigo, que eu era inteiramente avesso a ser professor. Então, pensei, quem sabe, muito rapidamente, em vez de fazer discurso, que eu não sei fazer discurso, e fazer conclamações patrióticas, não tenho nenhuma vocação para isso, eu fazer uma brevíssima raconte da trajetória que me trouxe aqui. E o que na vida vai empurrando, às vezes. Às vezes, a nossa vida parece muito aquele filme belíssimo, que não sei se todos viram, Amélie Poulain, né, que é da bolinha que vai para cá, que vai para lá, que é o acaso, que de repente, né, às vezes a gente tem essa sensação. Né? Como é que eu vim acabar na Universidade Federal do Rio de Janeiro? Eu não nasci aqui, eu não fiz concurso aqui, a troco de quê? A troco de quê? Né? É um pouco a bolinha da Amélie Poulain. Então, pensei, uma maneira de eu tentar responder aos meus amigos e identificar, homenagear e agradecer hoje as pessoas que efetivamente foram e são responsáveis por eu ter chegado aqui, aqueles que foram meus interlocutores, aqueles que foram meus professores, né, aqueles que me ensinaram a ser o que eu sou e a pensar do jeito que penso. Né, talvez seja a melhor forma fazer assim. Vou ser curto, apenas vou desglosar a minha vida profissional e apresento a vocês o que foram meus principais passos que foram me dirigindo à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu começaria, todos vocês sabem, a maioria sabe que eu nasci em Porto Alegre, portanto sou gaúcho, não é? E vivi em Porto Alegre até o final da minha adolescência. É uma época importante da vida da gente. E, no entanto, hoje, ao tentar pensar, até para dizer a vocês o que Porto Alegre me deu, me ficam 3 ideias fortes. Não é? Primeiro, a minha família, a qual, evidentemente, quero aproveitar para homenagear e agradecer a senhora, minha mãe, meu pai, que já faleceram, minha mãe, que foi minha educadora até o 3º ano primário, não é? O meu pai, que me fez nascer numa universidade, me fez viver desde a primeira hora no meio de uma biblioteca, a paixão pelos livros, a paixão pela leitura, pelo conhecimento, pela verdade, a busca constante da verdade e, mais que tudo, talvez, o que me ensinou meu pai, não é, a não me apegar dos textos, a não ser um erudito, entende? E usar os textos para chegar aos problemas, para pensar os problemas pensando nos seres humanos. Ao meu pai, que me ensinou, entende, nunca descartar de antemão o pensamento de um adversário, não é? Nunca desprezar o pensamento do adversário, sempre lê-lo e entendê-lo antes de criticá-lo. Isso eu aprendi em Porto Alegre com o meu pai, isso eu aprendi em Porto Alegre com os meus irmãos, que era a prática cotidiana na nossa casa do debate. 7 irmãos que no café da manhã, no café, na hora do almoço, no jantar, debatiam. Lembro até hoje o dia que o Paulo Freire
disse, né, e ele gostava muito de nós e do meu pai em particular, não é? Ele diz: a casa dos Fiori é uma chatice monumental, entende? Eles não conseguem falar de nada. Tudo que eles falam, eles querem analisar, eles querem discutir, eles querem compreender. É um eterno debate. Aquilo ali a gente tem a sensação que é uma universidade em estado... E, de fato, lembrava, eu acho, que as universidades medievais, onde havia uns grandes debates, né, onde as pessoas se enfrentavam. Era um pouco esse o clima que eu vivi na minha casa durante os anos que me tocou viver em Porto Alegre. E isso eu trago para sempre, veio comigo, e eu sou agradecido muitíssimo aos meus irmãos, aos meus pais, a quem homenageio hoje, nessa hora em que estou sendo homenageado. Devo a eles ter chegado onde cheguei. Mas, em seguida, Porto Alegre ficou para mim, na minha cabeça, por conta da violência cometida contra meu pai, tá certo? Que foi expurgado da universidade por um tribunal de júri formado pelos seus colegas, e mais do que por seus colegas, pelos seus melhores amigos de longa data, tá certo? E que o condenaram por unanimidade sobre a tutela dos militares. E o condenaram expulsando-o da universidade, inclusive com a suspensão de pagamento, que é a máxima maldade, na altura da vida em que estava, tá certo? À véspera de fazer o seu concurso de catedrático, ser expulso sem dinheiro, sem salário, sem nada. E logo depois, chamado à Universidade de Brasília para montar o Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, que creio que até leva seu nome ou coisa parecida, né? Foi também, de novo, mais uma vez, expulso da universidade pelo arbítrio, pela prepotência, entende, deste grupo humano, dos militares, que neste país se arrogaram tantas vezes, né, a posse de um conhecimento que lhes capacita a julgar quem são os bons e os maus brasileiros, com baixa capacidade de se olharem para si mesmos. Foi graças a esses cidadãos, não é, que eu, aos 19 anos de idade, virei exilado, não é? E fui embora do Brasil. Mas mais do que exilado, porque ao sair do Brasil, eles me tiraram meus documentos. E, portanto, eu passei a ser um apátrida. Na minha juventude, isso é, a partir dos 19 anos de idade, durante 10 anos, eu vivi no mundo e no Chile como um apátrida. E só sobrevivi pelo acolhimento magnífico dos chilenos, entende? Que não apenas nos receberam, como não apenas me acolheram na sua universidade gratuitamente, como ainda me deram um documento que me permitiu circular pelo mundo, até a primeira vez que eu descobri que eu era apátrida, quando eu tentei entrar na Espanha, e o camarada me disse: mas o senhor não tem documento? Eu tenho documento aqui? Não, isso não é documento. E foi a primeira vez que eu ouvi na cara, num guichê de consulado: o senhor é um apátrida. Essa foi um presente que me deram os militares no fim da minha adolescência, início da minha juventude, que me marcou intelectualmente muitíssimo, por uma razão pura e simples, entende? Que eu me descolei inteiramente do Brasil no Chile. Fiz minha formação em sociologia, economia, filosofia, né? Fiz a minha geração no Chile. Aprendi com grandes nomes de professores, aprendi com grandes políticos, incluindo Salvador Allende, que eram a máxima figura e que também frequentava a nossa escola de sociologia, né? Aprendi com Enzo Faleto, aprendi com tantos outros chilenos, mas, sobretudo, aprendi a forma gentil, civilizada, com que me acolheram todo o tempo, sem jamais levantar a questão de que eu fosse um apátrida. Pelo contrário, fui um aluno normal na universidade e sempre tive a proteção deles de todo tipo. Portanto, registro aqui, nessa caminhada,
meu agradecimento, meu reconhecimento e meu agradecimento eterno ao Chile. Ao Chile, que no dia que eu cheguei, me lembro, passei aquela montanha e a primeira carta que eu escrevi, olhando para o céu do Chile, eu dizia: este país fede a liberdade. Depois, todos nós sabemos o que aconteceu com a ditadura Pinochet e com a violência, a destruição. Mas neste período em que eu me formei lá, entende? A convivência, o debate permanente, o exercício da democracia foi um aprendizado absolutamente extraordinário e de tal maneira que eu acabei me envolvendo com o Chile e, portanto, uma vez mais, o golpe militar do senhor Pinochet de 1973 acabou representando para mim uma segunda grande ruptura. Tá certo? Quer dizer, eu considero, sempre considerei, meu segundo grande exílio. Eu não pensava mais voltar ao Brasil. Não é certo? Eu já tinha constituído meu grupo de referência a minha vida toda no Chile. E foi a ditadura e foi o golpe que jogou de volta, me jogou para fora do Chile. Aí vai começar minha vocação de professor. Até aí não havia nenhuma, porque todos nós e todos os meus companheiros de sociologia no Chile queríamos ser funcionários internacionais das Nações Unidas, da Unesco, enfim, qualquer que fosse. Professor universitário ninguém pensava, não é? Eu também não pensava. Então, a expulsão pela segunda vez, aos 28 anos de idade, é que me jogou, primeiro em Buenos Aires, depois em São Paulo, onde eu ganhei um concurso, fui professor da Universidade de São Paulo durante um ano, e finalmente o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, às vezes, tem a sensação, que nem no Amélie Poulain, que é uma roleta, a bolinha caiu para cá, a bolinha caiu para lá, vão por aqui, vão por ali. Não. Mais uma vez, os militares tiveram um papel essencial. Né? Quando eu voltei de Buenos Aires e tive que prestar depoimentos durante 3 dias de interrogatório no Exército, em Porto Alegre, o coronel que me entrevistava, que me interrogava, no final do interrogatório, me perguntou: José Luiz, para onde você pensa ir? Aí eu pensei, olha, acho que eu penso ir para o Rio de Janeiro. Não faça isso, meu jovem, o Rio de Janeiro é uma cultura de areia, uma coisa que não serve para nada. Com a sua inteligência brilhante, você deve ir para São Paulo, ali é que está o núcleo duro do capitalismo brasileiro. Tarará. E aí fez uma peroração em termos da visão do capitalismo, quase parecia marxista. Não? Quando ele terminou, eu disse: olha, coronel, eu reconheço e entendo seus argumentos, mas sabe de uma coisa? Tudo o que eu quero nessa altura da vida, aos 28 anos de idade, no meu segundo exílio, é uma cultura da areia. Aí peguei minha mala e vim para o Rio de Janeiro e fui para o Instituto de Medicina Social, para a intervenção do Arlindo, que não está aqui. Mas no Instituto de Medicina Social é que, sim, aí eu começo a ser professor. Eu diria obrigado pela sobrevivência, antes que nada, não é? Mas também coagido pela forma afetuosa com que o grupo que aí trabalhava me recebeu. Ézio, Nina, Reinaldo, Zé Noronha, Regaz, enfim, tantos outros que me receberam, me acolheram, né? Acho que entenderam perfeitamente bem naquele momento que a minha cabeça estava um estrupício, né? E entre dar aula na USP, que eu fiquei 1 ano professor da USP, e vir para o Instituto de Medicina Social, vim para o Instituto de Medicina Social. Né? Um colega, Carlos Estevão, me disse uma vez lá em São Paulo, isso é uma loucura, inteligível. Aliás, são 2 pessoas que nos frustram muito, você e o professor Lessa. Eu disse: mas por que eu frustro você? É impossível que você venha para o Brasil, é convidado para dar aula na USP, você é convidado pelo Fernando Henrique para trabalhar no SEBRAP, entende? Você está no top do que existe no país, e você vai se meter na Vila Isabel para trabalhar um tal de Instituto de Medicina Social que ninguém sabe o que é esse negócio, nem você sabe. Minha resposta foi: é verdade, nem eu sei, mas eles estão me contratando para saber. Eu vou acabar sabendo.
E, de fato, acabei sabendo, ajudei a montar a pós-graduação, e ali encontrei um grupo que eu acho, e quero dizer a eles, tem 2 representantes aqui, agradecer aos outros na pessoa deles, o fato de que eu acho que foram eles que me reconverteram ao Brasil. Foram eles que me fizeram começar a gostar de novo do país onde eu havia nascido. Não é? Às vezes é difícil de dizer isso, mas é uma experiência muito, muito dramática. O descolamento total do seu país foi o que passou durante o tempo em que eu vivi no Chile. Não é? Realmente não pensava voltar para cá. E é com eles, no Instituto de Medicina Social, que pouco a pouco, então, pela amizade, pelo espírito de mobilização, e até nós chegarmos a formular o projeto de criação do SUS, que é uma das propostas, que depois foi à frente com o INAMPS, que é uma contribuição muito boa que saiu desse grupo do Instituto de Medicina Social. Mas aí, meu caro amigo, eu comecei a dar aula, devagar. E dei o salto para professor, agora sim, definitivamente, eu diria, e quero homenageá-lo aqui, pelas mãos do professor Carlos Lessa. Quando ele me convidou para vir para essa casa, em 1980, para fazer uma pesquisa sobre o segundo Vargas, o governo do segundo Vargas. Portanto, era uma pesquisa e depois eu ia embora. Mas aí houve um quiprocó na época, 81, 82, se não vem ao caso, lembrar, e que entraram muitas pessoas que estavam de pesquisadores e eu acabei entrando contra a minha vontade, por isso que eu não queria entrar aqui. Mas entrei. E fui dar uma primeira aula no curso de pós-graduação e o Lessa foi assistir. Né? E o Lessa é uma coisa, me dava um medo terrível, todo mundo sabia que o Lessa era né? No Chile havia uma espécie de concurso na CEPAL, quem era o melhor professor. Quando o Lessa ganhou do Fernando Henrique uma vez, eles quase romperam a socos e tal. Entende? O fato que o Fernando Henrique tivesse perdido para ser o melhor professor. É porque o Lessa era brilhante, era uma pessoa... Então, quando ele me apareceu na sala que eu ia dar aula, eu fiquei apavorado. Quando terminei a aula, ele se levantou com aquele jeito que quem o conheceu sabe como era, que ele pegava na mão da gente e tremia assim. Zé, você vai ser um grande professor, entende? E eu acho que ele me deu aquele start no motor. Eu disse, vai ver que eu vou ser, não entende? E aí, eu diria, comecei minha carreira de professor. 1980, são 42 anos nessa casa, não é? Mas, como digo, não veio da minha alma, não veio do meu berço, não nasci sempre assim. Não é? Os caminhos da vida me foram levando nessa direção. E ao chegar aqui, reencontrei, na verdade, 3 grandes amigos, 3 grandes pessoas que eu havia conhecido no Chile. Uma, o próprio Lessa. 2, o Antônio Barros de Castro. Tá certo? E 3, a Maria Conceição Tavares. Tá certo? Lessa, eu acho que eu diria a pessoa que me levou a ser professor. Não é? Castro é uma pessoa que me ensinou o rigor necessário da pesquisa e da argumentação, sempre impecável, o Castro, não é? E Conceição, a quem realmente rendo nesse momento minha homenagem e tributo, adoraria que ela pudesse estar aqui, porque ele foi, de fato, acabou sendo a maior interlocutora intelectual de toda a minha vida, coisa que é incomum uma coisa dessas. Na verdade, nós somos interlocutores de conversas quase semanais durante 50 anos. É difícil, durante uma fase, pelo menos, da vida, saber o que era a ideia minha, o que era a ideia da Conceição, o que era a ideia dos dois. Né? E foi com essas ideias em conjunto, e debatendo, e discutindo, e debatendo, e discutindo, que a gente criou um programa de pesquisa. Primeiro criou a pós-graduação do IEI, o doutorado do IEI, em 1986. Depois criou um programa de pesquisa no campo da economia internacional, não é? Que nos levou para o mundo, para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, e do qual participaram o Carlos Medeiros, participou o Hernani Teixeira, a Ana Jaguaribe foi uma pessoa decisiva na montagem desse troço, nossa homenagem a ela, que faleceu no ano passado, tá certo? Aí nasce, digamos, eu diria, um projeto de pesquisa bem sucedido,
de Economia Política Internacional, o primeiro no Brasil, o primeiro aqui, não é? E é esse projeto que vai nos levar, nos anos 90, a estabelecer uma conexão virtuosa com duas pessoas decisivas, e às quais quero, por fim, render uma homenagem também aqui. O professor filósofo Paulo Eduardo Arantes e a professora filósofa Otília Fiori Arantes, que foram os dois que montaram uma coleção que chamava-se Zero à Esquerda, nos anos 90, e que publicaram a pessoas que conhecem mais ou menos uma quantidade grande de livros vermelhos, não é? Que cumpriram um papel extremamente importante na década de 90, né? E que cumpriram um papel decisivo na criação das bases intelectuais do projeto de economia política internacional. Não é? Publicamos 1, 2, 3, 4, 5 livros em comum, professores dessa casa junto com professores da Unicamp. O último deles chamou-se Poder Americano. Desse projeto e desses livros, não é, nasce um programa de pesquisa meu, pessoal, sobre poder global, em 2004, 2005. Aí eu me autonomizo, digamos, aí, de certa forma, eu já sou professor, sou pesquisador e já escrevo para burro. Escrevo muito, porque depois que eu comecei a escrever, tem como que deu uma compulsão pelos anos sem escrever, não é? E passei a produzir em 3 áreas diferentes, uma acadêmica, a outra que eu chamaria publicística e a outra intelectual público em geral. A publicística de combate na imprensa, e intelectual público que tenta formular na mídia, nos jornais e tal, ideias, expor posições, esclarecer as coisas para ver se as pessoas conseguem se orientar melhor. Não? Esse momento de explosão, que é quando eu perco a minha característica de ágrafo, eu diria que é exatamente 1990. Tá certo? Por que 1990? Volta aquela jornalista, mas por que 1990? Eu fiquei... Né? Eu diria hoje, primeiro porque talvez tenha terminado a ditadura militar, e eu acho que a ditadura militar foi uma das grandes responsáveis por me deixar ágrafo. Não é? E segundo, porque pode ter sido até uma colaboração de uma outra dimensão, uma outra prática que goza da minha maior admiração intelectual, teórica e terapêutica, que é a psicoanálise. Não? Mas a combinação dessas coisas, de repente, permitiram que pudesse começar a escrever. E esses são os anos que vêm, que criamos o PEP, e depois do PEP, Marisa e Cláudia me seduziram na direção de voltar a pensar a ética internacional, ordem internacional e que é onde nós chegamos com os nossos seminários e livros sobre a guerra, sobre a paz e sobre o futuro. Eu não respondi nem a jornalista, nem a mim mesmo, mas apenas para entender um pouco, né, quem foi empurrando, chutando para cá e para colar. Quero fazer, sim, desculpa, uma homenagem que eu esqueci. Na temporada do Chile, é uma pessoa que foi central na minha vida, que foi Paulo Freire, com quem eu trabalhei durante os 2 anos em que ele escreveu Pedagogia do Oprimido. Eu não tenho nenhuma responsabilidade por aquele livro, mas eu diria que nós discutimos dia e noite, dia e noite, dia e noite, todas as páginas e todos os capítulos daquele livro, que hoje está pelo mundo todo. Mas, por isso mesmo, foram 2 anos de uma intensidade muito grande, e eu aprendi muitíssimo, exatamente com o humanismo do Paulo, com a capacidade crítica do Paulo, com a paixão do Paulo pela pedagogia, né? E, portanto, com a condição do professor. Certo? Devo a ele muitíssimo, a Paulo Freire. E devo a ele uma ideia, uma frase que uma vez ele me disse, não é? Que foi extraordinariamente marcante com o tempo, não? Ele diz assim, me chamava de Zé. Zé, nunca tenhas medo das tuas próprias ideias. Né? Que é uma coisa que depois, com o passar dos anos, muitas vezes
quando baixava o pânico de você vai apanhar daqui, que vai apanhar dali, do cara que está em desacordo, sempre vinha a ideia do Paulo: não tenha medo das suas próprias ideias. Pois bem, meus amigos, nessa jornada, encerro aqui, rapidamente, eu diria que durante os anos 60, 70, 80, né, nossa pesquisa girou, e nossa reflexão girou, sobretudo, dos temas daquela época, da Revolução Cubana, socialismo, desenvolvimento, dependência, imperialismo, autoritarismo, ditadura militar, esse Estado desenvolvimentista. Esses foram os grandes temas que culminaram, do meu ponto de vista, no meu trabalho como intelectual na universidade, na minha tese de doutorado sobre a crise do Estado desenvolvimentista em 1985. Depois disso, já nos anos 90, entende, a nossa temática muda para o mundo e passamos a trabalhar em cima dos temas da globalização, do neoliberalismo e das crises da desregulação dos mercados e, finalmente, o fim da Guerra Fria e todos os temas da ordem internacional que seguem até hoje, com a volta da guerra, a fragmentação do mundo, esse quadro que está aí, não é? Extremamente complexo, não é? Olhava e pensava assim: o que eu poderia dizer ao encerrar minha intervenção na cerimônia de professor emérito, tá certo? E pensei que talvez houvesse alguns amigos que gostassem que eu fizesse alguma peroração conclamativa na direção de alguma luta, de alguma transcendência, de alguma... Não? E pensei que não era meu espírito nesse momento, não é? Mas sim lembrei de uma palestra, de uma conferência, do discurso do Otávio Paz, 9 de novembro de 1990, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, em Estocolmo, não é? E ele fez uma palestra que chamava-se Na Busca do Presente, não é? E que ele termina dizendo qual é o nosso drama nesse momento. Qual é o nosso drama nesse momento? E ele dizia, naquele momento, o nosso drama é que nós perdemos a confiança no progresso. Toda era tem uma ideia central, uma ideia motor, uma bússola. Santo Agostinho tinha uma, São Tomás tinha outra, na Idade Média tinha outra, A ideia moderna era a ideia do progresso, a ideia de um tempo em aberto, até o tempo de uma melhoria contínua. Ele diz essa ideia hoje é amplamente questionada e poucos acreditam ainda nela. Não é? Então, diz ele, o problema fundamental não é que tenham desaparecido as utopias, não é? O que foi cancelado é o futuro. O futuro está cancelado. Não é? E o futuro está cancelado porque, na verdade, o futuro para nós, homens do século XIX, homens positivistas, marxistas, enfim, seja lá o que for, acreditávamos que conhecíamos e tínhamos uma lei que nos dizia claramente e determinadamente para onde a história vai. E isso acabou. E nós não sabemos para onde a história vai. Tá certo? E, portanto, houve uma espécie de um desinflar, ele chama o crepúsculo do futuro. É interessante porque Otávio Paz escreveu isso em 1990, na hora do fim da Guerra Fria, tá certo? Na hora do fim da bipolaridade, na hora do fim da União Soviética, na hora da Guerra do Golfo. Tá certo? E eu pensava com meus botões, é interessante, por acaso, por absolutamente acaso, né? Cláudia sempre acha que tem sincronias, mas eu acho que é um acaso, né?
que eu descobri que eu escrevi meu primeiro texto de intelectual público, saindo para fora, como mandava o Paulo Freire, e colocando no jornal exatamente em 1990, no mesmo ano. Né? O Otávio Paz dizia: aqui está o ocaso de uma coisa, né? E eu estava escrevendo sobre uma outra coisa. E agora, nessa última semana, escrevi um artigo que exatamente falo do caso de um projeto. E aí é como se você olhasse a coisa do Otávio Paz, 20 anos depois, não é? E você encontrasse um mundo com as características que nós estamos vendo, não é? Marcado pela violência, pela polarização, pela apologia da irracionalidade, pelo ataque à cultura, pela destruição dos monumentos, não é? Pelo avanço do fascismo, que é uma palavra meio mágica e tal, mas é uma coisa muito mais séria do que está passando, não é? E é como se por todos os lados as pessoas se perguntassem, né? Mas afinal de que se trata isso? De que se trata? Hoje mesmo, ontem, eu li um artigo longo daquele jornalista espanhol, francês, que uma vez até eu já trouxe ele aqui no Rio para participar de uma mesa e tal. Bom, e onde ele longamente tenta discutir, afinal, como explicar, como entender isso que está passando. Tá? Que a violência passou para a direita, que a direita é antissistêmica, todas essas coisas que estão na hora do dia. Da onde vem isso? E eu pensei com meus botões, e me aproximo do final, não se preocupe. Eu pensei com meus botões, eu entendo o que ele está falando, sei exatamente o que ele está falando, mas acho que é um certo exagero dele, ele vira o foco e não vai ajudar a avançar. Porque essas explosões, não é, violentas, destrutivas, aparentemente irracionais, não estão só na direita, estão chamando muito atenção na extrema-direita, mas não estão só aí. Tá certo? Nesse momento, no Peru, tem um movimento de destruição violento, tá certo? Incontrolado, de massas. E também, supostamente, sei lá, se é de esquerda. Tá? Há 2 anos atrás, houve no Chile uma coisa espantosa. Milhões de pessoas na rua, e eram de esquerda. Então, há uma coisa de extrema-direita que chama atenção, provoca, inclusive pela sua natureza profundamente e agressivamente distópica, não é? Mas essa sublevação que vai escapando por todo lado demanda uma explicação que vai além apenas da questão da direita. Não é? Mas esse é um momento, sem dúvida nenhuma, eu diria, pior do que o momento do Otávio Paz. Muito pior do que o momento do Otávio Paz. No momento do Otávio Paz, os Estados Unidos estavam surgindo com uma superpotência. Não? Enquanto que, nesse momento, ao contrário. O que nós estamos assistindo é uma fragmentação do panorama internacional, e isso com reflexos em todos os países internamente, começando pelos Estados Unidos e tal. Muito bem. É uma zona é uma era de fratura, é uma era de neblina, é uma era de não visão do futuro. Esse é o problema. Mas isso que queria dizer a vocês nesse final, né? Como intelectual que sempre fui, né, eu acho, e o que me apaixona é exatamente o desafio sempre de tentar conhecer, de tentar entender aquilo que é novo, que é instigante, que é inesperado, que não é o rame-rame que todo mundo já conhece. Esse é que é o desafio. Essa é que é a função do verdadeiro intelectual. Eu, pelo menos, desde a primeira hora em que virei intelectual, a ideia era essa: não fique preso nos livros, não seja um erudito, não? Tente entender o mundo, usando os livros, mas tente entender o mundo. Não? E essa é que eu acho que é a função do intelectual. O intelectual professor, o intelectual pesquisador, do intelectual em última instância. Eu sempre dizia aos meus alunos, eu acho que os professores podem se aposentar, o intelectual não pode se aposentar. O intelectual nasce intelectual, o intelectual morre intelectual. E morre tentando pensar a sua própria morte.
Tá certo? Esse é o dever do intelectual. E, nesse momento, eu diria que o dever nosso de intelectuais, eméritos ou não, é de tentar ajudar as pessoas a compreenderem o que está passando, no sentido de que, nessa neblina toda, só resta agarrar-se da razão e da ética, tá certo? Usar a razão para entender, para explicar, para avançar, e ter na ética, ter uma base de afirmação das coisas básicas pelas quais a gente luta. Tá? Essa tem que ser a nossa busca. E a função do intelectual é tentar expandir os espaços dos caminhos da esperança do futuro. Esse é meu compromisso. Era antes e é mais ainda depois de ter sido honrado com esse título pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Temos a honra de anunciar a palavra do magnífico reitor em exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha, para que se pronuncie e declare o encerramento dessa sessão solene. Excelentíssimo decano Luiz Eurico, excelentíssima diretora Marisa Palácios, meu colega e professor Zé Luiz Fiori, Maurício Metri, membros aqui da comitiva, senhoras e senhores. Eu vou começar com uma pergunta que o Zé Luiz fez, né? Ele fez uma pergunta seguinte: o que fazemos agora? E aí eu me coloco no meu lugar agora. O que faço agora, depois da fala do Zé Luiz Fiori? Tá? É difícil falar depois do Zé Fiori. Eu vou falar o seguinte: eu não sei nem se é isso que você gostaria que eu fizesse, tá? Mas eu fui teu aluno, tá? E como eu vou falar como aluno, inicialmente, tá? O que eu entendo do professor, tá? O Zé Luiz Fiori foi meu professor em 2 disciplinas, junto com o Carlos Medeiros, que está aqui presente, tá? De Economia Política do Desenvolvimento. Eram 2 disciplinas que eram dadas no doutorado, que ele ajudou a criar no IEI. Tá? Eu entrei no IEI em 1987 como aluno de mestrado. Tá? Aqui tem alguns professores que são da época. Estava o Belchovski, não estou vendo mais o Belchovski, mas ele estava aí, o Belchovski. Está ali, está ali o Belchovski. Tá, o Paulo está aqui também, né? E o Zé Luiz Fiori fazia parte de uma tentativa, naquele momento, de tornar o IEI um grande instituto de ciências sociais, que era uma tentativa da Conceição, tá? Que, no final, acabou não conseguindo, tá? Mas era uma tentativa e o Zé Luiz fazia parte desse. Ela trouxe, né, essa história toda que ele contou, ele surgiu aqui, me parece que de uma maneira mais determinística do que o aleatório que ele contou. Tá? Era fundamental trazer o Zé Luiz Fiori. Também andava por aqui o Isaac Kesserneski, também estava aqui até o Hélio Jogaribe. O Hélio Jogaribe andou dando aulas aqui. Então, era uma tentativa realmente Vanderlei Guilherme também esteve aqui. Era uma tentativa de criar um grande instituto de ciências sociais. Não foi bem sucedido, eu acho que economista é uma coisa difícil, tá? Nós somos muito difíceis, né? Mas o Zé Luiz fazia parte dessa geração, ele deu grandes... acho que foram grandes passos, tá? E eu acho até que, olhando retroativamente, estou aqui com o Carlinhos, o Belchovski, eu acho que aquela concepção que se tinha
inclusive do curso de economia, então, era melhor do que a que nós temos hoje em dia. Eu me lembrando como aluno, né, algumas das disciplinas que eram dadas e o enfoque que era dado fazia muito mais sentido intelectual do que o curso como é dado hoje. Tá? Mas foi uma experiência belíssima, né? E no mundo que era muito diferente, era um mundo completamente... quer dizer, não tinha WhatsApp, cara, não tinha os datilógrafos, existia datilógrafo. Então, era um mundo completamente diferente. O IEI tinha a sua própria linha de publicação, os textos para discutir. Eu me lembro a tese do Aloysio Teixeira, a dissertação de mestrado dele, eu me lembro de ler a dissertação do Aloysio, ela foi publicada em texto para discussão pelo Instituto de Economia Industrial. Então, era uma grande iniciativa intelectual que foi muito importante e marcou uma época ali. Tá? A vida segue. Em 1995, houve a fusão do IEI com o Departamento de Economia da FEA, e, com isso, nós tivemos que adaptar um pouco o curso a uma realidade mais ampla do que aquela que se tinha então. Mas, ainda, eu entrei no doutorado em 91, e, em 91, minha especialidade é economia industrial. Então, realmente, mas, em 91, eu não tinha mais disciplina de economia industrial para fazer. Eu já tinha feito todas as disciplinas, e aí eu comecei a fazer essas disciplinas de economia política e desenvolvimento, né? E que, para mim, foram um grande aprendizado e de uma utilidade e que eu uso até hoje, assim. E aí eu queria falar um pouquinho do Zé Luiz, como vocês viram o Zé Luiz falando aqui, né? Ele, como professor, é algo muito parecido com isso. Mas a ordenação que ele faz, tá, por trás do que pareceu aleatório, tem um esforço intelectual enorme em cada aula. Tá? Então, para mim, era um grande reconhecimento para mim. Ele está lá, e assim, a gente agradecia como aluno, né? Ele chegava com textos completos que ele não lia, como não leu aqui o texto que ele fez, mas que ele passava por eles. A gente sabia que tinha um texto ali por trás. Era assim que eram as aulas do professor Zé Luiz Fiori. Aulas extremamente profundas, com grande reflexão, e, para mim, ele calculava até a pausa. Tá? Realmente era uma delícia assistir. Me lembro que, nesses cursos, a Maria da Conceição Tavares, que ele citou aqui, aparecia. Tá? E, se a gente interrompia, ela não gostava. Tá? Era realmente... eram grandes aulas que ele tinha. Eu não vou falar o Carlinhos, eu vou falar depois, quando chegar a sua hora. Tá? Mas eram realmente... para mim, foi uma delícia ter passado... foram 2 semestres que eu passei com esses professores e com o Zé Luiz aqui, que está sendo homenageado. Eu queria fazer essa homenagem para ele. Foi uma delícia ter assistido aquelas aulas. E são coisas que eu carrego comigo até hoje. Então, o Zé Luiz, apesar de ele ter resistido a isso durante toda a sua vida, é um grande professor. Tá? E eu acho que é uma grande homenagem que se faz a ele. Ele realmente, e você dá para perceber por aqui, né, vários ex-alunos que estão presentes, que vieram aqui. Eu estou vendo vários que eu conheço, né, alguns da minha geração, outros mais novos, mas estão todos aqui presentes, o que mostra a importância do Zé Luiz nessa história, num calor de 40 graus, sem ar-condicionado. Então, realmente, a gente tem que notar que ele é muito querido. E, mais que isso, essa década de 90 que ele falava, tinha o Franklin, Carlinhos, ele falava uma coisa, aquela ironia do Franklin, né, que ele falava que tinha um canal de televisão que era do Requião, e que o Zé aparecia toda hora no canal, né? Ele aparecia toda... Ele falava na TV Requião. E era o Zé que aparecia lá fazendo... Realmente foi quando ele teve essa transformação, né? Se tornando um intelectual público, falando para o público, passando ideias para o público. Então, assim, grande homenagem a ele. E Zé, eu queria só dizer uma coisa. O título de emérito é um título muito especial, porque
o título de emérito, então, a gente dá título por quê? Eu sempre falo isso em todas as emerências e tal. A gente dá título porque a gente quer homenagear? Não, a gente quer que aquela personalidade esteja no DNA da instituição. Por que é importante você dar título de emérito? Não é uma questão de, é uma questão de homenagem à pessoa, mas é uma necessidade de reconhecimento por parte daquela pessoa que ela pertence à instituição. Tá? Então, o título tem isso, é uma honra para nós, mais do que uma honra para o homenageado. Tá? Nós é que estamos sendo honrados pela presença do Zé Luiz Fiori, agora como emérito, e com as missões que ele aqui estabeleceu, e que depois nós devemos cobrar. Tá? Tá? Ele colocou aqui algumas missões, então a gente está esperando as missões. Mas o emérito tem mais uma coisa. Ele faz parte da congregação da emerência que ele recebe, né? Então, ele pode torrar o saco. Então, realmente um título muito delicado, um título muito importante, tá? Nesse sentido, porque quando a pessoa se transforma em emérito, é como você diz, não, fica aqui e vem dar opinião para a gente. Poxa, e na boa, o que a gente menos gosta é de receber opinião dos mais velhos. Imagina mamãe e papai dando opinião, você fica assim, não quero. Mas quando você faz isso e pede essa opinião, é porque realmente essa pessoa é muito querida, essa pessoa tem coisas para dizer para a gente. E o Zé, basta escutar o que ele falou aqui, tem muito a falar sobre o momento atual. O momento atual, na universidade, nós estamos passando, eu acho que nós vamos passar por grandes transformações. Tá? O número de inscritos no vestibular vem caindo ano a ano. Não só nós estamos em crise, como o sistema privado está em crise. A PUC teve uma redução absurda do número de alunos. Então, nós estamos sofrendo um problema sério sob o ponto de vista universitário e nós temos que começar a repensar essa universidade. Nós temos que repensar o que nós transmitimos e, principalmente, como nós transmitimos. Tá? Essas coisas de celular, o que a pandemia trouxe do remoto, modificam completamente a forma como nós podemos interagir com os nossos alunos. Tá? E não é que... E aí, seguindo um pouquinho o que o Zé Fiori falou aqui, não é que nós tenhamos... nós temos que entender por que as pessoas estão entendendo assim. Tá? Por que as pessoas... tudo bem, o sistema público é um sistema à parte, mas quando você vai no sistema privado, por que as pessoas não estão indo para a PUC, estão se inscrevendo na Estácio de Sá? Elas iam para a PUC. É uma questão de renda? Eu acho que não. Tá? As pessoas que iam para a PUC têm renda para continuar indo para a PUC. É uma questão de alguma pergunta, algo que não está sendo dito. E a gente tem que olhar para isso. Tá? Tem uma outra questão que, no meio dessa loucura toda, que são esses movimentos que o Zé Fiori colocou aqui, eles nos roubaram um bem muito precioso para a academia. Eles nos roubaram a dúvida. É algo que me angustia toda vez que eu vejo como resposta ao negacionismo que se instalou, alguém vir com certezas, porque nós, cientistas, não temos certezas, principalmente cientista social. Tá? Nós não temos certezas, nós temos dúvidas. E a captura da dúvida é algo que nos machuca profundamente. E nós não podemos ter medo de ter dúvida. Essa é a questão. Nós não podemos ter medo de ter dúvida. Por quê? Porque faz parte da nossa essência. Como é que eu vou formular hipóteses se eu não tenho dúvida? Eu tenho que poder ter dúvida. Tá? Então, essas questões todas, a gente tem um grande desafio pela frente, fico feliz que o Zé Fiori tenha aqui se colocado à disposição a nos ajudar a enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Com isso, eu queria agradecer a presença de todos e declarar encerrada a cerimônia.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Núcleo de Bioética e Ética Aplicada agradecem a presença de todos. Agradecemos também aqueles que acompanharam a cerimônia pela transmissão no YouTube.